Bonjour, eu estou na pontinha da Ilha de la Cité porque hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte do vídeo sobre o berço histórico de Paris. Então aqui a Ilha de la Cité é a segunda ilha que compõe esse berço histórico de Paris e é a ilha mais conhecida, digamos assim. Por quê? A Conciergerie fica aqui, a Notre Dame fica aqui, o Palais Royal já foi residência real. Então tudo isso conta uma história longuíssima de Paris. Entretanto, a gente sabe que a ilha começou a ser ocupada há muito tempo atrás, antes mesmo de sequer ter a ideia de Paris. Existe registro de ocupação de mais de 5.000 anos, e a Paris que a gente conhece surgiu aqui com os romanos há 2.000 anos, então imaginem. Os primeiros ocupantes dessa ilha foram os gauleses. Aí a gente, para quem já assistiu na sessão da tarde, a Asterix e Obelix era aquele povo ali, os gauleses que lutaram contra os romanos, perdão. E aqui ocupavam essa ilha, posteriormente, os Parisi, que vão dar nome a Paris, né? Então, o nome Paris vem de um povo que ocupou essa região, essa ilha, chamado Parisi, que na época de Roma era conhecido como Lutécia, mas que após a queda de Roma, e mesmo durante a ocupação romana, digamos assim, era chamada de Cidade dos Parises, informalmente. Então, se tornou Paris por uma declinação da palavra. E aqui estamos, Paris, com mais de 2.000 anos de história. E eu estou na pontinha da ilha, em uma das pontas da ilha, porque a gente vai cruzar ela inteira hoje, mostrando os principais pontos. Não dá para contar tudo detalhadamente. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aqui nos comentários, eu faço questão de responder. Mas aqui é mais uma introdução, mostrando curiosidades. A gente pode se aprofundar nos comentários tranquilamente, tá bom? Aqui nessa ilha, a ilha de Vergalhães, ela é conhecida... Hoje é uma praça, tranquilíssima, belíssima, mas aqui aconteceu um evento histórico muito importante porque foi queimado aqui, em 1314, a mando do rei, do papa, o Jacques de Molay, da Ordem dos Templários, o grão-mestre da Ordem dos Templários, que após vai surgir a Ordem de Molay também, seguindo a sua homenagem, etc. Ali tem eu vou virar a câmera, tem uma plaquinha lembrando esse momento e também a gente pode ver também a diferença de nível da ilha. E aqui subindo pelas escadas a gente consegue ver a diferença de altura do que era o nível na Paris medieval, antes mesmo de ser a Paris medieval. A gente já subiu essas escadinhas aqui, deixa eu mostrar para vocês. E agora a gente vai subir mais essas. Então imagine o quanto que houve a mudança no nível da ilha para acompanhar o crescimento da cidade, para o que se pretendia de urbanização para a cidade. E ao longo do tempo é muito comum o acúmulo de construções, existir essa elevação do terreno mesmo, onde existe a ocupação humana. E aqui nós já chegamos no nível atual da ilha. E essa é a Ponte Nova, né? É Ponte Neuve, só que é a ponte mais antiga. Como assim, Thales? Se é a Ponte Nova, é a ponte mais antiga. É a ponte nova para a época, primeira ponte de pedra construída nessas proporções. Inclusive, ela foi revolucionária para a época porque foi a primeira ponte construída com passeios, né, com calçadas para as pessoas transitarem, onde as pessoas estão passando ali nesse momento, com sacadinhas meia-lua para observação do rio, né, observação da cidade. Então foi uma ponte extremamente revolucionária e, claro, também por não ter construções. Então as casas ficavam em cima das pontes. Essa foi a primeira ponte a não permitir a construção de casas. Posteriormente foram retiradas de todas as pontes que já existiam à época. Então essa ponte nova foi mandada construir em 1578, né, por Henrique III, foi concluída por Henrique IV, que é o que está na estátua aqui atrás de mim. Então a ponte nova já tem aí seus quase 500 anos de história. Eu vou fazer o vídeo com o mínimo de cortes possível, para a gente ter uma ideia de onde a gente está e para onde a gente está indo, né? Para a gente se orientar bem. Eu gosto desse tipo de vídeo, eu acho que fica muito bacana, e é o que eu estou fazendo aqui para o meu canal. Ali fica a praça de onde eu saí agora, e a gente vai entrar
na Place Dauphine. E essa praça, Place Dauphine, ela foi feita em homenagem ao Dauphin de France, pelo rei Henrique IV mesmo, que está na estátua equestre ali, que está atrás da gente agora, para vocês se orientarem bem. E ela fica onde ficava antigamente, como eu disse, existia um palácio real aqui, que a gente vai passar em frente a ele agora, a gente vai entender mais ou menos como que ele se transformou ao longo do tempo e o que é hoje, o que foi a época do rei, mas enfim, foi feita para honrar o herdeiro de Henrique IV, futuro Luís XIII, e ficava onde eram os jardins do Palácio Real à época, né? Quando foi construída, já existia o Louvre, então o rei se dispôs desses palácios, já que não era mais uma residência de permanência dos reis, né? O Louvre fica aqui pertinho, inclusive, fica atrás da gente, mais ou menos, né? Atrás, ali para a esquerda. E aqui em frente à praça nós temos a Conciergerie, o Palais Royal, belíssimo, né? Aqui que ficava o Palácio Real, foi reformado por Napoleão, etc., mas já não era mais residência real. Se tornou prisão posteriormente. Mas eu quero contar uma história para vocês da ocupação ao longo dos séculos desse local. A gente está vendo muito fio aqui, muito tapume, porque as Olimpíadas, né? Paris inteira está fechada em reforma, alguma coisa assim. Incrível. Inclusive ali, naquele cantinho ali superior, a gente consegue ver um medalhão retratando Napoleão, feito de pedra, claro. Eu atravessei aqui a rua, a gente está ao lado do Sena agora, a ponte está atrás da gente, para contar um pouquinho da história mesmo, da história antiga desse local, não dessa construção exatamente, mas desse local. Que desde a antiguidade, esse local, né, o lugar que está construído, ele abrigou a sede do poder. Foi aqui que foi construído o Palácio do Prefeito de Roma, foi a residência do parisiense, né, dos reis merovingios, depois foi o Palácio Real, né, o Palais Royal, desde o advento dos capetinos. Então aqui mudaram as construções, mudaram as formas de governo, mas aqui é sede do poder há mais de 2000 anos. Tive que atravessar aqui o rio para pegar um pouquinho mais amplo para mostrar para vocês. A Conciergerie, o Palais Royal, ele pega o quarteirão inteiro, basicamente, né? Mas eu quero falar para vocês dessa parte da Conciergerie e principalmente dessas 4 torres. Essas 4 torres, elas têm nome e história, né? Cada uma, claro. Essa primeira, que é uma torre quadrada, chamada de Torre do Relógio, ela foi oferecida por Carlos V aos parisienses em 1371. Então imagina, o primeiro relógio público da cidade. No alto dela existem aposentos abobadados, que era de onde o rei, né, Carlos V, gostava de contemplar a cidade de Paris. E também existe um campanário, que à época dos reis ressoava 3 dias e 3 noites. Imagine, para quem morava aqui perto deve ser muito bacana. Ressoava 3 dias e 3 noites quando morria um rei ou quando nascia um herdeiro, né? A Torre César, que é a próxima aqui, essa redonda, ela tem esse nome que é uma apelação moderna para dizer que existe herança romana nesse local. Essa torre ao lado se chama Torre de Prata, que faz alusão às riquezas reais. E a última torre, que é a Torre Bombec, é a torre mais antiga. Ela foi erguida sobre São Luís, sobre o reinado do rei Luís, que virou São Luís, né? E aqui se situava a Sala das Torturas, onde as pessoas eram torturadas para confessar, sabe-se lá o quê. E existe a história de que quem andava aqui perto conseguia escutar os gritos dos torturados, dos prisioneiros torturados. Então imagina. E claro, vale ressaltar que aqui foi prisão até o início do século XX. E tem mais uma coisinha que eu queria contar para vocês, que aqui, nesse local, como eu disse, foi construída a residência dos gestores de Paris romanos, né? E aqui foi coroado o último imperador romano pagão, chamado Juliano, que é conhecido como o Apóstata. A residência dele ficava nesse local, não existe mais nenhum resquício da sua residência, mas o local permaneceu ao longo dos séculos sendo sede do poder e hoje é o Palácio de Justiça de Paris.
Eu atravessei novamente aqui, estou ao lado da Conciergerie, a Torre do Relógio também está ao meu lado direito. Aqui é a entrada da Conciergerie. Quero mostrar uma coisa para vocês. Eu fui ao Louvre no vídeo passado e falei para vocês que o Louvre por si só é uma obra de arte. Mas, gente, Paris, você está andando na rua e você vê algo extraordinário. Numa esquina, uma porta belíssima, uma pintura, uma escultura. Porque a cidade foi feita para ser bonita, né? Então tem toda essa história para mostrar para vocês. Eu quero vir fazer um vídeo aqui na Conciergerie específico. Ali é a Sainte-Chapelle, que é uma obra de arte absurda. Não vim ainda, já assinei para vir limitado também, claro, mas ainda não vim. Ainda estou arranjando um tempinho. Olha essa porta que eu queria mostrar para vocês. Ela tem os símbolos reais, que como eu disse era um palácio real. Tem a coroa, a flor de lis. Gente, é uma porta talvez de uns 5 metros de altura. Um trabalho absurdo. E é interessante porque quanto mais você observa, mais você capta os símbolos de poder e de registro que estão gravados nela. É algo absurdo. E fica aqui na entrada do Palácio de Justiça, ao lado, é por onde entra, na verdade, para a Sainte-Chapelle. E nós vamos seguir por essa rua que fica em frente a essa porta que eu acabei de mostrar para vocês. Só virei a câmera em frente à Sainte-Chapelle. Olhem a fila ali para entrar na Sainte-Chapelle. Vale a pena, viu? Vale muito a pena. Vou fazer um vídeo específico sobre. Estou muito ansioso também. E aqui, seguindo, vamos para essa rua. Primeiro vamos começar pelo nome dela. É a Rue de Lutèce. Quando Roma ocupa a ilha, ocupa essa região, eles rebatizam a cidade, né? Reformam a cidade, fazem grandiosas obras aqui que infelizmente a maior parte não resistiu. Temos alguns resquícios aqui, outros ali, mas nada tão substancial assim. Mas é a Rue de Lutèce. Era o nome que Roma deu a Paris, se chamava Lutécia. Mas como eu disse a vocês, mesmo na época romana, o nome oficial sendo Lutécia, se chamava informalmente, digamos, Lutécia da cidade dos Parisi. Então, já existia esse rumor histórico vindo de que Paris era sim a cidade dos Parisi e que se transformou somente em Paris depois. Essa rua ela leva no Palácio de Justiça, Conciergerie, para o Hotel Dieu, que é um hotel, não é hotel de hospedagem, gente, é hotel de residência, de casa, de espaço, né? Eles usam essa palavra, que é esse aqui à nossa frente. É o hospital mais antigo de Paris, fundado por São Landrico, que era um bispo de Paris no século VII, certo? Mas essa fachada que a gente vê, as construções que a gente vê hoje, remontam mesmo à época da grande reforma promovida por Napoleão e Haussmann, já no século XIX. Mas aqui fica o registro de que é sim o hospital mais antigo de Paris, não está mais em uso, certo? E vai virar um museu, uma parte dele pelo menos, que ele é muito grande, vai virar um museu contando a história de Notre Dame, porque, seguindo aqui à direita, a gente vai chegar em Notre Dame, certo? E já estamos quase no finalzinho da ilha. Como ela é pequenininha, certo? Mas repleta de história, que a gente pode passar horas e horas e horas e horas e horas em cada rua, mas é necessário fazer uma peneira do que a gente vai ver aqui. Mas só para vocês ficarem sabendo que não tem fim a história desse local. E aqui um pouquinho mais à frente, ladeando esse prédio maravilhoso que é a sede da polícia de Paris, ele por si só merece a observação detalhada, mas a gente vai fingir que não está vendo ele, vai passar reto. Porque à nossa esquerda existe um dos monumentos mais famosos de Paris, uma das caras de Paris. Eu acho que Paris tem 3 caras, é a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e a Notre Dame de Paris, que em 2019, em abril de 2019, sofreu aquele incêndio horroroso
A gente sabe, até agora está em reforma, mas prometendo a finalização para dezembro desse ano. Vamos atravessar, ficar de frente a ela. Aqui é sempre cheio de gente, porque, enfim, a Notre Dame, apesar de estar fechada lá atrás, sim, as pessoas para admirá-la. Já está boa parte assim descoberta, né, para o público observar, mas a gente não consegue ainda chegar muito perto. Mas, gente, só essa visão já é algo extraordinário. Extraordinário mesmo. Aqui embaixo desse ato aqui, dessa praça, digamos, existe um museu que foi feito a partir das escavações que foram feitas aqui para construir um estacionamento. E aqui foram descobertos vários monumentos históricos, vários resquícios históricos arqueológicos, e foi feito esse museu para a preservação dos mesmos. E aqui é sempre uma vibe muito interessante. Sempre tem alguma coisa acontecendo aqui. E nós vamos seguir aqui à direita, seguindo já pertinho do fim do nosso passeio, para ladear Notre Dame, certo? Para pontinha da ilha. Como eu disse, a gente vai de uma ponta a outra. Vou cumprir o que eu prometi. E aqui, gente, uma coisa interessante com relação ao que está aqui na frente de Notre Dame no momento, essas fotos, que elas estão em toda a frente da igreja, são das pessoas que estão reconstruindo Notre Dame. Então todos esses são as pessoas que estão trabalhando na reconstrução de Notre Dame. É uma homenagem, né, mais do que válida, mais do que necessária, a esses que estão resgatando aqui maravilhosamente essa obra-prima Notre Dame, que foi começada a construir ali no século XII, sofre reforma no século XVIII, modificações no século XVIII e uma reforma no século XIX, mas que permanece muito próximo, obviamente, do que ela foi há 800 anos atrás. Aqui se coroou Napoleão, e quando se coroou Napoleão aqui, usaram tapeçarias para cobrir as paredes, porque estavam em situação deplorável. Mas, assim como a sede do poder permanece, a sede do culto também permanece, o local de culto permanece, assim como o local de poder permanece também. Porque foi aqui, nesse local, que foram erigidos os primeiros templos gauleses, depois galo-romanos e depois os cristãos. Então, nesse mesmo local da igreja, aí, enfim, existe uma luta pelo poder, de controlar a população, de controlar aquilo que se crê. Mas nesse mesmo local foi erigido um sobre o outro os templos gauleses, depois galo-romanos, depois os cristãos. Está aqui até hoje esse símbolo. E vamos seguindo o passeio. Aqui eu já estou bem na lateral da Notre Dame, que é uma ponte que cruza o Sena, claro. Como eu disse, é uma ilha. E a gente está já chegando na outra ponta dela, para vocês verem como é um passeio super tranquilo, super necessário, que a gente consegue fazer tranquilamente. Infelizmente eu não consigo passar, tá, por aqui, porque, como eu disse, Notre Dame está em reforma e está tudo fechado. Mas, como eu disse, a gente vai sim até o outro ponto, até a outra ponta da ilha. Nós vamos atravessar o rio, certo? Depois a gente vai cruzar novamente por uma outra ponte para chegar na pontinha da ilha, para a gente cumprir o fechamento desse vídeo. E aqui chegando na pracinha, na pontinha da ilha. É engraçado, gente, porque com ambas as praças, uma numa ponta, outra na outra ponta, elas têm um ar de tranquilidade muito interessante. Parece que você está em outro local de Paris.
Não vou poder ir lá na pontinha mesmo, porque tá fechado. Sentei aqui no banco para descansar um pouquinho e admirar a vista. É muito tranquilo aqui, é a Praça Ilha de France. Vale muito a pena. Quase que eu ia lá agora. Eu vi uns rapazes que pularam a cordinha que tá fechando, mas apareceu um guarda para brigar com eles, mas deu vontade de ir. Mas eu volto aqui outro dia e eu vou cumprir essa promessa de ir de uma ponta a outra. Eu realmente quero ir na ponta mesmo. Não basta só estar a 20, 30 metros dela. Mas enfim, finalizando o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de vídeo, dúvida, Thales, quero saber mais sobre isso, mais sobre aquilo que apareceu, porque eu sei que é muita coisa para falar, muita curiosidades, muita história para contar, mas que não dá para fazer tudo aqui no tempo curto que a gente tem, certo? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!